Oi, galerinha! Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só para sua tela. Finalmente, né, Gabriel, que me perguntou esses dias no plantão, finalmente a gente vai falar de dissertação, gente. Mas olha só, eu não estou fora do meu planejamento, tá? É esse mesmo cronograma de dissertação, esse cronograma do segundo ano. Por quê? Porque antes de entrar nesse texto dissertativo, pessoas, você tem que saber muito sobre a argumentação. Então, os gêneros que nós vimos anteriormente, todos eles vai falar de argumentação, né? E o texto mais pedido nos vestibulares é esse gênero que você está vendo aí, o texto dissertativo. Só que ele não basta só você falar sobre as coisas. O seu ponto de vista aqui é muito importante. Você vai ver hoje, tá? Então, para entrar nesse gênero, você tinha que entender o que é um texto argumentativo, tá? E a dissertação está nesse meio argumentativo, tá? Daqui para frente, a gente provavelmente vai só falar de dissertação, tá? E aí, a cada aula, eu vou explicar o passo a passo de cada uma das partes que a argumentação está. Onde é que você tem que colocar a informatividade, né? Porque na aula passada, a gente viu sobre argumentos, tipos de argumentos, né? E aí, o que fazer com eles? Onde é que eu devo colocar esses argumentos, tá? Mas antes de começar a nossa aula, eu quero fazer um parêntese aqui e da nossa aula passada. Aqui, nossa aula passada, falamos sobre os argumentos e trouxe para vocês as coisas sobre algumas informações, né, sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. E lá naquela aula, falei de uma história de uma menina do dia 18 de maio, né, que é o dia do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E ali lá eu disse um nome diferente do que é o de verdade. Vocês sabem que eu não sou muito boa, né? Lá eu falei Kailane Campos, mas é Araceli Crespo, tá? O nome da menina. Mas vocês sabem que eu não sou muito boa para nome, né, gente? Então, seguimos. Então, vamos ver o que raios é esse texto argumentativo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Dissertação. Olha só. Tá aqui, ó. Vou botar eu aqui mais aqui embaixo. A dissertação, então, é um estilo de redação muito solicitado nos vestibulares, né? Nos processos seletivos e todos os outros, às vezes concurso público, às vezes não, concurso público também pede dissertação, tá, gente? Então, é um texto, é um estilo de redação que se pede muito, é muito procurado, tá? Mas nós temos mais de um tipo de dissertação, tá, gente? Olha só o que tem aqui embaixo. Mas existem maneiras diferentes de se fazer um texto dissertativo? Existem alguns tipos de dissertação? Sim, existem 2 tipos de dissertação e eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Sim, você pode ter a dissertação expositiva ou argumentativa. Perguntinha aqui, prof tá perguntando. Presta atenção aqui. Qual você acha que o vestibular pede? A expositiva ou a argumentativa? Deixar vocês pensar aí. Quem respondeu a argumentativa, tá certo, né? Então, você vai entender o porquê que não pode ser só expositiva. Então, vamos lá, agora. Expositiva é voltada aos fatos que estão sendo noticiados e discutidos pela mídia. Não que a expositiva, a argumentativa não seja assim, tá, gente? Ela é também. Só que na expositiva, você só vai expor os fatos e opiniões dos outros. Você, muitas vezes, não vai colocar a sua opinião. Por isso ela é chamada expositiva. Então, é fácil. Expositiva, ela vai expor dados e o leitor que vai ter a sua opinião tirada daquele texto, tá? Daquele texto. E não você expor a sua opinião. Já a argumentativa diz respeito à reflexão que a gente faz sobre aquela temática, sobre aquele tema, tá? E aí você vai declarar o seu ponto de vista diante de tudo aquilo que está sendo abordado na temática, tá? Então, a dissertação é basicamente isso. Você vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na aula que vem eu vou falar um pouquinho mais, ou na outra, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propostas de redação. Trouxe para vocês aqui uma proposta da UFSC do ano passado, tá? Então, essa proposta que eu trouxe para vocês aqui, ela vai falar sobre a educação. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre isso. E eu vou tentar explicar para vocês como entender essa proposta. Porque você não pode somente, galera, ler o que está escrito ali no tema, na temática, né? Escreva uma dissertação sobre o tema tal.
Você não pode simplesmente colocar isso e ler só aquele tema. Por quê? Porque os textos motivadores vão te dar um norte do que você vai escrever no seu texto, na sua dissertação, certo? Então, aqui você vai ter uma outra abordagem, às vezes, né? Não uma outra abordagem, mas às vezes os textos motivadores é que vão nortear essa sua ideia que a banca está esperando. A banca está esperando do candidato. Então, se você lê só o comando, ou seja, só o tema, às vezes você não sabe a complexidade do que a banca está esperando que você disserte, que você argumente. E os textos motivadores que vão dizer para você o norte que você vai dar no seu texto, certo? Vamos ver aqui então a dissertação da UFSC do ano passado, que foi um tema muito legal, esperado já por nós, né? Esse tema vai falar sobre educação. Então vamos lá, vou abrir aqui com vocês, a gente vai ver essa proposta dessa temática, né? Então, vocês sabem, e eu já falei muitas vezes, nas aulas passadas também, que eu falei sobre charge, textos verbais e não verbais, toda proposta dissertativa vai trabalhar com vários tipos de texto. Textos verbais, textos não verbais e os textos híbridos, que são aqueles textos que estão ali, fazem as duas coisas, né? Que é o infográfico, o gráfico, enfim, né? Então, vamos lá. O primeiro texto, ele vai falar assim, ó. Cenário da exclusão escolar no Brasil. É preciso encontrar e trazer para a escola os 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão excluídos, tá? Então, o que é a exclusão escolar? São as crianças e os adolescentes que deveriam estar na escola, mas por motivos, enfim, não estão, certo? Então, vamos lá. A exclusão escolar atinge principalmente meninos e meninas vulneráveis, já privados de outros direitos. No Brasil, 2,8 milhões, né, de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola, segundo a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, de 2015. Do total, fora da escola, 53% vivem em domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo. A exclusão escolar não é novidade. Há quase 10 anos, o Unicef vem alertando o país sobre o grande número de crianças e adolescentes fora da escola. Então, gente, vocês podem perceber aqui que quando a gente fala de evasão escolar, ele está dizendo para a gente um dado muito específico aqui. Porque você vai ver, deixa eu só caminhar aqui para baixo, para vocês verem como que é a proposta, tá? Ó, dissertação, vamos lá. Exclusão escolar e o direito à educação no Brasil. Se você ler só isso, fica um pouco fora mesmo, né? Não fora, mas fica um pouco, você fala, como assim? Às vezes você entende exclusão com outra palavra, né? E, enfim, evasão, exclusão, você vai confundir. Enfim, os textos motivadores, e esse primeiro, quero alertar para vocês, que ele diz pra gente que do total de fora da escola, as pessoas, né, as crianças e os adolescentes que estão fora da escola, 53% deles vivem com uma renda de meio salário mínimo. Gente, o salário mínimo ele não chega a R$1.000 no Brasil hoje. Então, mais de metade dessa galera que tá fora da escola recebe menos, recebe ali, né, meio salário, vamos pensar ali nos R$500. E aí, eu quero que vocês, nesse processo de entender a proposta da redação, eu quero que vocês já vão interpretando esses dados, porque ele é muito importante para o seu texto. Por que será que 50% da população, das crianças, na verdade, que tem menos entre 4 e 17 anos, são 50% mais pobres? Por que será que isso acontece? É isso que você tem que ir maquinando na sua cabeça, fazendo perguntas. O texto motivador, ele vai te dar caminhos para você escrever o texto. Você entende? Vocês me entendem? Então, assim, vai colocando ali na tua cabeça o porquê que essa galera é pobre. E o porquê que essa galera pobre não tá... Não porque essa galera é pobre, não é essa a pergunta, mas o porquê que a galera mais pobre... a metade dessas pessoas tem essa renda. Por que elas estão fora da escola? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, tá? Então, olha só, aí a gente vê um gráfico aqui, né? Exclusão escolar por faixa etária. Então, a gente tem de 11 a 14 anos, 220 mil.
De 6 a 10, 166 mil. De 4 a 5, olha só, também é muita gente, né? 821 mil. E entre 15 e 17 anos, a gente tem mais da metade, ó, pelo gráfico aqui, né? Mais da metade desses 2,8 aqui, a gente tem quase, mais da metade mesmo. A gente tem de crianças que estão fora da escola. Outra perguntinha, por que é importante? Por que é importante esse gráfico aqui para a gente entender um pouquinho? Por que essas pessoas que estão fora da escola a maioria estão entre 15 e 17 anos? Por quê? Por que é esse número? E por que são essas pessoas? Por que será? São essas coisinhas que vocês têm que se perguntar, né? Esse número de pessoas de 15 a 17 anos são por quê? Isso mesmo, trabalha. É porque é nesse momento que elas têm que sair da escola para ajudar na família e a renda da família, e elas saem da escola para trabalhar, tá bom? Então, abandono de escola para trabalho. Aqui a gente tem outros, né? Outros dados aqui. A gente tem, ó, você tá vendo que a gente tem um mapa. Ui, meu mouse tá ruim, gente, desculpa. Um mapazinho aqui, né? Aqui a gente tem outro gráfico, aqui a gente tem outro gráfico para analisar. E a gente tem aqui o último texto, que é o texto 2, tá? Então, vamos lá. Vamos ler o texto 2 e interpretar um pouquinho ele. De acordo com a Constituição Brasileira, a educação é um dever do Estado e da família. Para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na escola. Além disso, o artigo 246 do Código Penal assegura que o comportamento divergente, sem justa causa, pode ser considerado crime de abandono intelectual, sendo a pena aplicada de detenção de 15 dias ao mês ou ainda de multa. Então, a gente tem ali, né, um textozinho da Gazeta do Povo e diz pra gente que para a Constituição, é dever tanto do Estado quanto da família, né, a educação. Ou seja, o Estado tem que disponibilizar escolas e a família tem que colocar essa criança na escola, né? Depois, Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, e o ECA, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular esses filhos na escola, né? Então, o Estado disponibilizando escolas, a família tem a obrigação de matriculá-los. Sabemos que nem sempre o Estado dá a escola. A gente sabe, existem falhas de ambas as partes, tanto da escola quanto da família, né? Tanto do Estado, quanto da família. E depois a gente tem o Código Penal. Gente, olha, isso aqui chama argumento por autoridade, se você viu aula passada, é isso, né? Então, o artigo ali, 246 do Código Penal, assegura que o comportamento divergente, ou seja, diferente, sem a justa causa de colocar essa criança na escola, pode ser considerado um crime de abandono intelectual. Então, né, essa criança não foi colocada na escola para desenvolvimento da sua intelectualidade escolar, né? Sendo a pena aplicada de detenção de 15 dias a um mês. Então, essa mãe, esse pai ou esse responsável vai, se, né, for constatado e tal, esse pai, esse responsável, pode ser preso, né, por 15 dias ou um mês, ou ainda levar uma multa, tá? Tudo isso que eu falei para vocês dá uma diretriz e um norte para nossa redação. Então, vamos pensar aqui. A gente tem as leis que deveriam garantir essa escola para essa criança. A gente tem uma lei que diz que o responsável deve colocar essa criança na escola, esse adolescente na escola. A gente tem um gráfico lá em cima, que foi o que a gente viu, que nós temos entre 15 e 17 anos, mais da metade dessa população, né, que está fora da escola, tem entre 15 e 17 anos. E a gente viu também que 53% dessa galera que está fora da escola a família recebe menos de meio salário mínimo, né? Então a gente já tem algumas informações que a gente percebe o que a banca está esperando da gente. Então vamos lá para a proposta, gente. Vamos lá, mouse, para a proposta. Eita, que abriu um negócio ali que não era para abrir. Vamos lá, ó. Nós temos a primeira aqui, ó. Deixa eu fechar só aqui. Nós temos proposta 1, textão, abandona. Não existe nem isso aqui como gênero textual. Nós temos um conto, que pode ser feito também. Lembra aquele texto, lembra aquela aula de elementos da narrativa? Ó, tá vendo? O conto aparece aqui, acho que eu até trouxe para vocês, né? E a dissertação.
99,98, na verdade, por cento da galera escolhe isso aqui, porque sabe que sempre vai cair, né? O conto nem sempre a galera escolhe, e esse aqui foi inédito, né? Inédito, enfim. Então ele pergunta pra gente assim, ó, a exclusão escolar e o direito à educação do Brasil. Você vai escrever um texto assim. Perceba que é diferente do Enem, porque o Enem ele não tem essa ideia de... o Enem, na verdade, tem uma ideia de proposta. Aqui até tem uma problemática, mas você não vai precisar fazer proposta de intervenção. E eu vou dizer para você, né? Não é para fazer proposta de intervenção na UFSC. Não precisa, porque... não é que não precisa, não pode mesmo, tá? Não pode mesmo, porque você não tem uma proposta de intervenção para ser feita. É só no Enem, a estrutura é do Enem, tá? Então, abandona. Então, você tem que escrever um texto sobre a exclusão escolar e o direito à educação no Brasil. Não é a ideia de exclusão, é por que essa galera tá excluída, tá? Não é só a ideia de abandono escolar, é exclusão mesmo, tá? E o direito à educação no Brasil. Então, você vai escrever um texto dissertando e argumentando sobre isso, tá? E aí... como é que... eu vou mostrar para vocês agora como é que a banca vai olhar esse seu texto. Nós temos alguns critérios, são 4 critérios da UFSC, tá? O primeiro deles é o critério adequação à proposta, tema e gênero. Então, você vai saber se você está no tema, a exclusão escolar, e o gênero, se é um gênero dissertativo argumentativo, tá? Se você sabe interpretar os fatos adequadamente às propostas apresentadas, tá? A partir das quais escolherá uma, então você vai escolher uma lá delas, você escolheu a dissertação, você vai, né? O que esse critério que vai até 2,5 vai dizer pra gente? Compreender a proposta e desenvolver o tema apresentando de acordo com o gênero solicitado, dissertação, recursos linguísticos apropriados, adequar-se ao propósito comunicativo. Então, aqui ele vai ver se o corretor e a corretora vão ver se você está dentro do tema, se você conseguiu ver o que é o tema, e se você está dentro do gênero dissertativo argumentativo, tá? Emprego da modalidade escrita formal da língua. Aqui, gente, vai ver realmente toda a parte que se você está adequado, né, à modalidade da variedade padrão da língua portuguesa, né? Então, ortografia, acentuação gráfica, tudo isso vai ver aqui que também pesa 2,5. Terceira coisa, coesão e coerência. Pessoas, coesão e coerência é se você consegue produzir um texto, né, coerente e coeso com a proposta, se você usa, né, esses elementos coesivos de forma adequada, se ele está correto, se você vai usar o mais ao invés do mas, tá? Se você tem as construções ali que ele fala, a construção de relação semântica, né, entre os textos, o encadeamento dessas ideias, tá? E a fluidez. Aqui eu lembro que eu sempre falo que é a ideia do texto costuradinho. Uma ponta não pode deixar a ponta solta aqui, tá? Então, os elementos coesivos, eles servem para isso, tá? Para deixar o seu texto sem ponta solta. Depois, ali, ó, os recursos coesivos e se eles estão o quê? Apropriados, certo? Se eles estão corretos ou não. Aqui é interessante lembrar vocês que é o nível de informatividade e de argumentação ou narratividade de acordo com a proposta, tá? Essa informatividade é aqui que ele vai analisar se o seu repertório sociocultural está adequado ao tema, certo? Se você conseguiu trazer numa citação ou numa vertente filosófica, história, se isso tem a ver com o tema proposto, né? Exclusão escolar. Então, você trouxe algum dado, você citou algum filósofo, você citou Paulo Freire, que fala muito sobre educação, você citou o professor teólogo também, o Mário Sérgio Cortella, você citou toda essa galera que faz parte ali da educação, e aí a banca vai ver se aquilo como que eu posso dizer? Se aquilo está adequado ao tema. Se aquilo realmente está dentro do tema, tá? Se esse nível de informatividade é legal. Depois, a última coisa aqui é, ó, aqui é nível de argumentação ou de narratividade, lá era o de informatividade, né? Aqui é o de argumentação. O que você, ao selecionar esses
esses textos, né? Essas informações extras. Se quando você selecionou, você só não colocou. Olha aqui, ó, o probleminha da dissertação que grande parte de vocês tem. O seu texto aqui, nesse momento, se você só expôs ideias, ele tá um texto expositivo. E lá atrás a gente perguntou se é um texto expositivo e argumentativo. Lembra? Ou argumentativo. O seu texto aqui tem que ser argumentativo, certo? Aí ele fala ali de narratividade, que caso você tenha escolhido o conto, né? Mas aqui é a sua criticidade de acordo com todas as informatividades que você vê, que você colocou. Dentro dessa criticidade a gente chama de raciocínio lógico, tá? Como que foi o seu raciocínio lógico diante daquelas informações selecionadas por vocês. Certo, galerinha? Era isso, então. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre Enem, que é muito, muito, muito importante. Então, nessa aula 9, eu não vou colocar exercícios no estudos, só a partir da aula 10, porque eu vou falar sobre esses dois textos. Tá bom, queridos? Então, um beijo pra vocês, boa semana, bom fim de semana, não sei quando você tá vendo essa aula, tá? E fiquem bem. Beijo, beijo!